No vídeo anterior, eu comia salada de frutas com Coca-Cola. Nesse vídeo, não estou comendo nada e água mineral. Equilíbrio. No vídeo que foi ao ar nesta semana mesmo, há 2, 3 dias atrás, eu e meu amigo Zeca estávamos fazendo uma salada de frutas. Aquele tonto no início começou a colocar no prato, não dos rejeitos, mas no prato da salada, colocando caroço, cabinho, até que se deu por conta, né? Não me falou nada. Que sabia que eu ia ficar furioso. Mas justiça foi feita. Que coisa, não caiu caroço nem coisa alguma no meu prato, exceto o que era bem-vindo. Bom, muita gente escreveu, pediu para que se façam mais vídeos como aquele, e eu já comentei com o Zé e com os outros 2 mosqueteiros da gente fazer vídeos, e de repente os 4 juntos. Acho um pouco difícil, porque 2 são mais envergonhados. Eu sou aquele que não tem vergonha na cara, por isso que estou aqui. Então, vamos nessa e vamos para o vídeo dessa semana, então. Vamos lá. Quando iniciou 2026, o meu Instagram recebeu uma enxurrada de vídeos patrocinados, vídeos pagos, obviamente, com as promessas mais estapafúrdias de um ano cheio de prosperidade, um ano rico, de paz, equilibrado, com as contas em dia, com o teu rosto, com o teu semblante sempre sorrindo. Que na realidade é o que todo mundo quer. Contas em dia, então, já faz o rosto sorrir. Dinheiro aplicado em diversos investimentos. Imagina quem consegue fazer isso. Imagina o sorriso. Ou não. E, por curiosidade, eu ficava assistindo aqueles vídeos, e enquanto eu assistia vídeos, por exemplo, de uma suposta bruxa, ela se autodenominava assim, dizendo que ela poderia, isso no Instagram, hein? Dizendo que ela poderia, através das cartas, determinar como seria o nosso ano. Esse ano inteiro, ela prometia, através da leitura das cartas e da orientação que ela daria, alinhar todo um ano. Poderosa ela, hein? Poxa! Uma outra pessoa colocou sobre a mesa, eu não posso colocar fotos aqui. Eu não posso colocar foto, não posso reproduzir os vídeos, nada. Bom, continuando. Uma outra prometia, essa eu lembro que estava vestida toda de branco, até para promover o quê? Uma tal de mesa, vou tentar lembrar o nome, gente, juro. Mesa radiônica quântica. Sabe-se lá o que significa isso. Se tu pegar... Percebe como a palavra quântico é usada para as mais diversas questões? Sério, gente, uma vez eu escutei uma pessoa mencionar num dessas publicidades que a água quântica alinharia os chakras, e eu não escutava mais nada, eu só pensava, que raio é água quântica? Que é isso? Como é que a pessoa sai e diz isso, gente? E aí, nessa mesa radiônica quântica, essa pessoa dizia que trabalhava diretamente com o Arcanjo Miguel. Vocês conseguem parar para pensar nisso? Realmente tu acha que uma pessoa consegue, através de uma mesa radiônica quântica, acessar o Arcanjo Miguel? Eu consigo imaginar o Arcanjo Miguel. Eu consigo imaginá-lo olhando para essa moça. Sabe aquele olhar assim? Ó? Deixa eu tirar o óculos, fazer o olhar, aquele olhar assim. Ó. É sério, moça? É sério que tá me metendo nessa palhaçada? E o que é pior é
se o arcanjo Miguel dedicar 1 minuto da atenção dele, não para trabalhar com ela, mas para se certificar que alguém cai num embuste desses, ele vai perceber que são centenas de pessoas que acreditam nisso. Qual é a possibilidade disso funcionar, gente? Outra, essa beira o crime. Foi o anúncio da cura do câncer. Sério. Um desses pilantras apregoava naquela ocasião e deve estar fazendo isso a rodo. Apregoava poder curar o câncer nos vendendo um aplicativo com diferentes frequências sonoras. E aí eles vêm com uns números do tipo, eu vou inventar qualquer um aqui, mas que determinada frequência 225, o número não importa, 225 Hz. E o anúncio dizia, se tu ouvisse por X semanas aquela frequência, a redução do tamanho do tumor seria muito mais significativa do que se a pessoa estivesse fazendo um tratamento com radioterapia, com quimioterapia. E aí, no final desse anúncio criminoso, a pessoa que não mostrava a cara, só tinha uma narração, com certeza feita com inteligência artificial. E essa narração dizia que, ao longo de 8 semanas, a pessoa estaria curada do câncer. E eu fiquei pensando, gente, como é que o Instagram deixa isso passar? Eu falo Instagram, mas com certeza o mesmo anúncio estava no Facebook, no TikTok e em outras redes que eu não sei nem o nome. Como é que isso não sofre o peso da mão da justiça? E aí alguém vai dizer, não, mas a justiça só age quando provocada, ou seja, quando alguém aciona. Sim, como é que ninguém se escandaliza a ponto de acionar? E eu fico pensando como é que essa justiça é tão falha nessas questões tão graves e ela é, por vezes, tão ágil em questões que, para nós, simples cidadãos brasileiros, questões que nos afetam, nos atacando diretamente no bolso e na esperança. Qualquer pessoa minimamente informada e que esteja sintonizada com assuntos que sejam relevantes para o país, qualquer pessoa sabe que a gente está no meio de um escândalo financeiro envolvendo gente tão poderosa, mas tão influente, que dia desses um dos investigadores, numa entrevista, disse que o que estamos vendo é apenas 1% do que aconteceu e continua acontecendo nos bastidores das instâncias mais poderosas e influentes do Brasil. Quando a gente para olhar na quantidade de bilhões que são roubados de uma população que rala trabalhando ou que já está aposentada depois de muito ter contribuído, quando a gente vê que eles são roubados nas suas aposentadorias, roubados é a palavra. Quando a gente fica sabendo que governos de diferentes visões políticas permitiram que isso acontecesse ali embaixo das barbas dele. Quando a gente vê tudo isso, gente, em alguns causa revolta, em outros causa perplexidade e ainda tem um grupo em que essas notícias causam um desalento. Porque sim, a gente
cansa. E é com esse cansaço que esses bandidos, bilionários, milionários, é com esse desalento que eles contam. Porque a pessoa que cansa, a pessoa que diz não leio mais notícia, a pessoa que diz nem vejo jornal, essa pessoa que só se liga no que é superficial, no que é, por vezes, divertido, sim, mas que não traz contribuição alguma, contribuição significativa alguma. Essa pessoa está fazendo com que o terreno da impunidade, da malandragem, do roubo, da corrupção, seja um terreno cada vez mais fértil. Não estou dizendo aqui que isto é resultado de um desgoverno de esquerda ou de direita. Essas conclusões, cada um chega às suas, de preferência baseado na verdade. Quem costuma se informar por mais de um veículo de comunicação, quem procura se informar por veículos que têm um viés, uma fala, um olhar mais de esquerda, um outro mais de direita, quem não fica só dentro dessa sua bolha que pensa apenas como diz A ou apenas como diz B. Quem transita entre as informações para ver os dois lados, essas pessoas terão menos chances de serem enganadas por discursos demagógicos, bem estudados, onde a gente vê diariamente a cara de pau de gente de todos os espectros políticos dizer não é bem assim, ou não, fulano não sabia disso. Não, em momento algum recebeu tal pessoa. Sabe aquela coisa, na hora que me beneficia, manda ver. Na hora que o castelo cai... Não, nunca tive contato com essa pessoa. Mas tá aqui mostra, olha essa agenda que vocês se encontraram. Sim, mas eu me importo com qualquer pessoa. Eu tenho que atender todo mundo. Tá complicado, pessoal. Tá muito complicado. Eu procuro não gravar vídeos com um tom triste, pesado. Não quero pesar o clima. Já tá tão difícil, né? Sem assistir esse meu vídeo já tá tão difícil levar a vida para a maioria das pessoas. Quando eu trago um tema assim, não raro no final da conversa eu escuto coisas como Paulo, não adianta, o melhor é a gente ficar bem alheio a tudo isso, tratar de viver as nossas vidas. Gente, mas as nossas vidas estão intimamente ligadas ao que essas pessoas fazem ou deixam de fazer. Todo desmando, todo roubo, toda corrupção afeta, sim, diretamente a nossa vida. Por mais que a gente pense, e eu espero que aqui ninguém pense nisso, por mais que alguém pense que a mesa radiônica quântica vai alinhar todo o teu ano, ou que a carta do tarô, ou da bruxa, ou isso ou aquilo, vai fazer com que tu tenhas um ano perfeito e rico. Gente, não vai entrar dinheiro se tu não estiveres trabalhando para isso. E não vai ser fácil entrar esse dinheiro se quem está acima de ti, se quem detém o poder, ficar lá de cima, dia após dia e reiteradamente, criando estratégias para enriquecimento próprio. É isso. A gente está num cabo de guerra, se parar para pensar. A gente está. Infelizmente, a nossa ponta é a ponta mais fraca. E fica difícil a gente entender que, embora seja a ponta mais fraca, essa ponta desse cabo de guerra pode ter muita força quanto mais e mais pessoas pararem com essa inutilidade de ficarem dizendo que o seu político é melhor do que o político do outro e percebendo que as pessoas que comandam o meu país, o país deles, essas pessoas, ao perceberem a fragilidade desse povo governado, essas pessoas vão fazer o que quiserem,
na economia, na saúde, na educação, na segurança pública, que quiserem. E o dinheiro que sai mensalmente dos impostos de quem paga e de quem acha que não paga imposto, do dinheiro que sai de cada compra que a gente faz. Pensem na quantidade de dinheiro que tem esse nosso país, esse país rico, mas que é solapado, é roubado diariamente por quem? Por quem tem acesso ao cofre, por quem dá o canetaço, independente de ideologia política. Mas, como a gente está num país que, infelizmente, as pessoas estão acreditando que o seu político é o correto, o seu político é o intocável e que ninguém pode dizer nada e que é só o do outro, a responsabilidade por esse cotidiano caótico que a gente vive. Então, é isso. Siga então com as suas certezas, siga correndo atrás todo mês de fazer um novo empréstimo para pagar suas contas e um empréstimo novo para pagar o empréstimo anterior e correndo atrás de 5 ou 8 centavos a menos num posto de gasolina para abastecer o seu carro, 2, 3 centavos a menos num produto no mercado, e assim a gente segue precisando fazer isso para conseguir continuar vivendo. E eu vou encerrando esse vídeo pensando no seguinte, que do outro lado pode ter alguma pessoa nesse momento dizendo: Nossa, que vídeo pesado. Nossa, que desnecessário tudo isso. Entrei aqui pra rir um pouquinho. eu também tô precisando, gente, dar muita gargalhada, tô precisando rir, tô precisando botar um sorriso nessa cara. Mas tem sido muito difícil fazer isso sempre que eu saio daquele, sabe, daquele mundinho onde eu... E mundinho aqui não é pejorativo não, viu? Daquele mundinho onde eu tenho os meus livros, onde eu tenho minhas músicas, onde eu tenho meus pets, meu jardim. Quando eu saio desse universo e encaro esse mundo cotidiano que é comum a todos nós que somos pessoas comuns, quando eu me deparo com esse cotidiano, meu sorriso vai embora. Aquela minha sensação de leveza, ela, ó. E claro, nessa hora também tem... Eu tô dizendo tudo isso, não que eu esteja supondo, mas são mensagens que eu já recebi, dizendo que nesse momento tem alguém já pensando: Nossa, ele tá assim porque ele está longe da igreja. Nossa, ele está assim porque ele não faz meditação transcendental. Não, o Paulo está se sentindo assim, um pouco desanimado com a política e a economia do nosso país, porque ele não está na frente da tal mesa radiônica. Paul tá precisando alinhar os chakras. O Paulo tá precisando que alguém imponha suas mãos sobre ele e coloque energia. por favor, que ninguém venha me dizer uma coisa dessas de novo, porque eu já ouvi esse tipo de coisa. Eu já ouvi esse tipo de coisa. Era só que faltava aparecer mais alguém me mandando mais um áudio, e eu recebo, gente, vários. Sugestões de áudios para deitar e ouvir, e a promessa é que após aquele áudio, nossa, eu vou estar me sentindo assim. E a promessa é que após aquele áudio eu vou estar quase que transcendendo, seja lá o que as pessoas entendam por transcender. Eu ainda desejo, eu ainda quero e eu ainda espero ter um país que me dê não um mínimo de garantias, porque a gente está cansado de pouco. A gente está cansado dessa abundância para poucos e restos para muitos. Migalhas para tantos. Eu estou cansado disso. Eu fui uma criança que escutava na escola: o Brasil é o país do futuro. E eu acreditei nisso. Eu fui um adolescente que escutava no grupo de jovens da igreja:
Nós podemos mudar o mundo, e eu acreditei nisso. E hoje eu sou um adulto que continua sim acreditando que nós podemos fazer a diferença, mas que sempre que tentamos de uma forma correta, lícita, ética, a gente percebe como aqueles de quem a gente depende sim para ter esse país em sua melhor versão, a gente se depara com falta de ética, com ironias, com descaso, com deboche e com manipulação. Manipulação de pessoas, muitas vezes pessoas que estão na nossa família, que são nossos amigos e que podem sim nos virar as costas, deixar de falar conosco, simplesmente porque não comungamos da mesma opinião que eles em determinados assuntos. E então é isso, chegamos ao final do vídeo, e eu consigo chegar no final desse vídeo com um tema tão pesado, ainda sorrindo. Por quê? Porque eu estou vestindo um personagem? Não. Porque apesar de tudo isso, apesar de todo esse descaso para conosco, essa roubalheira do que é nosso, apesar disso, eu procuro não perder de vista que se me foi dado mais este dia, eu vou sim fazer deste o melhor dia possível para mim e para aqueles que, porventura, de mim possam precisar. Sejam pessoas, sejam animais. É isso que eu penso. Um bom final de semana e que, sério, gente, e que a nova semana possa nos trazer boas notícias, tanto para nosso universo bem pessoal, de nossas famílias, círculo de amigos, de trabalho, quanto para esse universo maior que é do nosso país. E, muito importante pensar nisso, o mundo, porque tá difícil viver no planeta Terra nesses últimos tempos, hein? Só que esse é o único planeta que a gente tem para viver. Até agora. Bom fim de semana. Deus nos abençoe. Porque o que depender dos humanos que estão por aí, no topo da cadeia alimentar, o que depender deles, a gente está perdido. Então, Deus nos abençoe. Bom final de semana. Façam boas ações. De coração. Tchau, tchau.